Marcos 14. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando um meio de fragar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então Estando Jesus em Betânia, reclinou à mesa da casa de um homem conhecido como Simão leproso. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque esse desperdício de perfume, ele poderia ter vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E repreendiam-a severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus, porque a está perturbando, ela pratica uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que eu desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume no meu corpo antecipadamente, preparando para a sepultura, para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho seja anunciado, for anunciado, em todo o mundo, também que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes sacerdotes a fim de lhe entregar Jesus. A proposta muito se alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Pai bendito e amado, tua palavra santa, tua palavra é eficaz, tua palavra, meu Deus querido, foi dada para ensinar, tua palavra foi dada para corrigir, para repreender, para educar na justiça. Que ela cumpra o seu propósito em nós essa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O título da minha pregação hoje é Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Cristo, nosso Cordeiro Pascal. O meu objetivo é mostrar que Cristo é o cumprimento da Páscoa. A gente está vivendo momentos onde as pessoas falam muito de Páscoa. Mas o diabo, eu admiro muito o diabo pela sua inteligência, admiro muito o diabo pela sua sagacidade. O diabo ele tem uma capacidade de transformar o que poderia ser positivo num problema, né? Você pega o Natal, que poderia ser um momento para a gente refletir sobre Jesus, e ele enfia lá no meio um Papai Noel, né? Quem é que as crianças querem ver no Natal? Jesus ou Papai Noel? Percebe? Ele é um artista. Ele consegue distorcer tudo. Aí chega na Páscoa, em vez da gente falar do cordeiro sacrificado, quem é que a gente fala? Do coelho e do chocolate. Distorce tudo. Ele não quer destruir do imaginário, ou como diria Jung, o Carl Jung, do inconsciente coletivo, a imagem da Páscoa. Ele só quer ressignificar, dar um novo sentido. Ele é fantástico. É
por isso que é fácil enganar muitas das vezes os cristãos, né? Porque os cristãos não têm fundamentação teológica. Os cristãos não têm fundamentação bíblica, então fica fácil seduzi-los, enganá-los por todo tipo de doutrina. Mas a Páscoa, ela diz respeito profeticamente a Jesus Cristo, aquele cordeiro perfeito, imaculado, que seria imolado, que seria sacrificado em nosso lugar. E é sobre isso que esse texto fala. O verso 1 até o 11, ele está estruturado numa forma que a gente chama de sanduíche. O que é uma forma de sanduíche? Não sou eu que estou dizendo isso, são os especialistas. Segundo os especialistas, Marcos tem cerca de 9 estruturas sanduíche. É mais ou menos o seguinte: ele começa com A, vai para o B e volta para o A. Percebe? Ele começa com A, falando da manipulação, da trama dos religiosos para pegar Jesus. Aí sai dessa trama e introduz a história de uma mulher que derrama nardo, perfume sobre o corpo de Jesus, que vai do verso 3 até o 9. Quando chega no 10, ele volta para aqueles que estavam tramando a morte de Jesus, incluindo Judas, e então ele termina falando dessa trama. Então ele começa com A, vai para o B e volta para o A. Esse é o sanduíche. Então, para nós entendermos esse texto, nós temos que pensar nessa estruturinha. Os meus tópicos vão obedecer muito isso aí. Diante disso, a minha pergunta para a gente pensar aqui hoje, nessa noite emblemática, é: quem é o nosso Cordeiro Pascal? Quem é o nosso Cordeiro Pascal? Primeiro, é o Cordeiro que foi entregue por Deus. Quem é o Cordeiro Pascal? É o Cordeiro que foi entregue por Deus. É isso que a gente vai ver no verso 1 e 2, na letra A do sanduíche, e no 10 e 11, a outra letra A desse sanduíche. E é interessante porque tudo começa na festa da Páscoa e do Pães Asmos, que é uma festa que retrata a libertação do povo de Israel do Egito. Está lá em Êxodo, capítulo 12. E essa festa da Páscoa e do Pão Asmos, ela tem duas grandes lições. Primeira, trata de libertação. A libertação do povo de Israel do Egito, do jugo de Faraó. Mas também fala da purificação, por isso fala do pão sem fermento. Fermento aqui como símbolo de pecado e de impureza. Então, na festa da Páscoa e dos Pães Asmos, nós temos libertação e santificação. Algo que vai na contramão da mentalidade dos religiosos. Primeiro, eles não querem falar de libertação na Páscoa. Eles querem falar de prisão. Eles não querem falar da libertação que Deus traz. Eles querem prender Jesus, encontrar algo errado, um erro cometido por ele para prender. E também na festa do Pães Asmos, eles não estão pensando com as categorias de pureza, mas de maldade. Porque a alma e o coração deles estava borbulhando de maldade, de trama, de querer destruir Jesus. Portanto, no contexto da festa da Páscoa, no contexto de libertação, querem prisão, no contexto de santificação, querem agir com maldade e impureza. Essa era a trama deles. Mas o que acontece na Páscoa? Na Páscoa acontece morte. Morte de quem? De um cordeiro. Teria eles, queridos irmãos,
pensado em Jesus como esse cordeiro, vamos matá-lo porque ele vai ser o cordeiro da nossa Páscoa. Longe disso. Impossível pensar assim. Eles não olhavam para Jesus como um cordeiro. Por isso eles vão dizer assim: não vamos pegá-lo durante a Páscoa. E por que não vamos pegá-lo durante a Páscoa? Porque Jerusalém chegava a ter 5 vezes mais a população habitual. Como é que a gente prende, pega esse homem, mata ele no meio dessa multidão? É impossível. Então, vamos fugir da Páscoa. Nós não queremos transformá-lo num mártir. Nós não queremos transformá-lo num cordeiro pascal. Então, não vamos fazer isso. Vamos evitar esse escândalo. Mas Judas adiantou o processo, verso 10 e 11. Ou não. Eu entrego eles para vocês na Páscoa. Eu vou entregar ele para vocês na Páscoa. Eu vou fazer com que ele chegue à mão de vocês na Páscoa. Mas esse não era o plano deles. E eles dizem: nós vamos te dar um dinheiro. Marcos não fala que dinheiro é esse. Mas Mateus 26 diz que era 30 moedas de pratas. E segundo o livro de Êxodo, capítulo 21, verso 32, se a gente somar ali, essas 30 moedas eram o preço que se pagava para um escravo. Ele está dizendo: nós vamos te dar o preço de um escravo. Se um boi chifrar, matar o escravo, nós vamos pagar para o senhor dele 30 moedas de prata. Então nós vamos dar para ele esse valor. Você vai ganhar o dinheiro de um escravo, porque Jesus vai morrer no preço de um escravo. Mas eles não queriam que isso acontecesse na Páscoa. A trama era deles. A estratégia era deles. A maquinação era dele. A arquitetação do mal era deles. Mas não, queridos irmãos, de jeito nenhum. Não era eles que estavam querendo matar Jesus. Não era eles que estavam entregando Jesus na Páscoa, não. Não era eles que armavam, é Deus. Eles não sabiam, numa perspectiva humana. Eles estavam organizando a sua morte, numa perspectiva humana. Eles estavam arquitetando a sua destruição, mas não era eles. Era o próprio Deus que determinou: ele morrerá na Páscoa. É decreto divino. Onde está isso, pastor? Quem nos dá a chave hermenêutica, interpretativa para isso é Atos capítulo 4, verso 27 a 28, olha o que está escrito lá. De fato, Herodes, o e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Conclui. Presta atenção, fizeram o que o teu poder, a tua vontade, previamente havia decidido que acontecesse. Ou na linguagem da Almeida, século 21, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Nós estamos entregando ele para você na Páscoa. A gente não queria que fosse na Páscoa para não gerar tumulto, não gerar confusão, porque Jesus tinha a graça, caiu no carisma do povo. Mas Judas falou: não, eu entrego ele na Páscoa. Aí Deus diz: não foi. Foi eu que entreguei ele na Páscoa. Foi eu que disse: ele vai morrer na Páscoa.
Sou eu que determinei na eternidade que ele seria o Cordeiro Pascal. É por isso que Pedrinho vai dizer que o sangue de Jesus, 1 Pedro capítulo 1, 21, que o sangue de Jesus foi conhecido na eternidade. O que significa isso, igreja? Significa que o sangue derramado desse Cordeiro não acontece primeiramente no tempo e no espaço, mas acontece na eternidade. É por isso que Joãozinho vai dizer que Isaías viu o dia dele. É por isso que Jesus disse: Abraão viu o meu dia, porque Jesus pré-existia ao seu nascimento. Quem entrega Jesus para morrer na Páscoa não é Judas, não são os fariseus e religiosos, é o Pai. Gosto daquilo que o teólogo Leonardo Boff disse. Antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. A cruz precede o tempo e o espaço. Quem é o Cordeiro Pascal? É aquele que foi entregue. É aquele que foi entregue por Deus para morrer. Se nós olharmos para a Bíblia e traçarmos uma linha histórica, nós veremos esse Cordeiro perfazendo todas as fases do Antigo Testamento até culminar na pessoa de Cristo. No Éden temos o Cordeiro prometido, Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente. No Monte Moriá temos aquele Cordeiro que Abraão disse: Deus proverá o Cordeiro para o holocausto. Em Levítico temos o Cordeiro tipificado no holocausto, no sacrifício, pela oferta pelo pecado e pela oferta pela culpa. Em Isaías 53 temos a profecia do Cordeiro messiânico que morreria e que, como Cordeiro mudo, não abriu a sua boca. No Evangelho de João capítulo 1, quando Jesus chega às margens do Rio Jordão, João Batista aponta para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é o Cordeiro identificado profeticamente por João Batista. E na cruz temos esse Cordeiro cumprido, realizando o plano eterno de Deus. Ele morre para nos libertar do poder do pecado. O Egito é um tipo do mundo, Faraó é um tipo de Satanás. Cristo nos liberta do Egito, do mundo, de Satanás, e nos introduz numa nova realidade, numa Canaã espiritual, que Paulinho vai chamar de nova criação, em 2 Coríntios capítulo 5. Quem é o Cordeiro Pascal? É o Cordeiro entregue por Deus. É o Cordeiro entregue por Deus, queridos irmãos. Mas em segundo lugar, quem é o Cordeiro, queridos irmãos? Quem é o Cordeiro? É o Cordeiro honrado por uns e odiado ou desvalorizado por outros. Quem é o Cordeiro Pascal? Primeiro é o Cordeiro entregue por Deus e não por Judas. Segundo é o Cordeiro honrado por uns e desvalorizado por outros. E aí nós entramos na segunda parte aí, no sanduíche. Saímos do verso 1 e 2, 10 e 11, caímos no verso 3, até o 5. E o que nós temos aí, no verso 3 ao 5? Vamos situar contextualmente. Aonde estava Jesus? Na casa de Simão. Que Simão é esse, né? Vamos lá. Verso 3. Estamos Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão leproso. Ele é conhecido como Simão leproso. Sabe aquela coisa do apelido? Hein, gente? Vocês conhecem apelido, né?
Apelido é uma coisa maravilhosa, que pega e não acaba mais, né? Não tem muito tempo eu vi a história de uma cidade mineira, onde eles fizeram um catálogo para identificar as pessoas por apelido, porque não conhecia o nome, né? Cada um tem um apelido. Eu achei engraçado o apelido de uma pessoa específica. Zé do Toco. Como é que Zé do Toco é esse? Na verdade, começou como Zé da Árvore. E aí, o homem ficou irritado com o apelido, porque tinha uma árvore na porta da casa dele, falei, cortou a árvore. Aí ficou o Toco. Aí começaram a chamar o Zé do Toco. Aí, ele foi lá, arrancou o toco, ficou o buraco. Eles, quem é? Ah, o Zé do Buraco. Eu não tinha escapatória. Mas predominou o apelido Zé do Toco. Então, o que aconteceu com Simão é que provavelmente Simão foi curado da lepra. E depois de ser curado da lepra, ele ficou com esse apelido, Simão o leproso. Ele não era leproso, até mesmo porque não poderia estar nessa mesa sentado, batendo papo, conversando com todos, sendo leprosos, porque a lepra é uma doença que contaminava. E as pessoas eram obrigadas a se afastar. Não podia ter participação com ninguém. Ninguém ficaria naquela sala sendo leproso. Portanto, esse Simão não é mais leproso. Mas vamos continuar conjecturando. Quem era Simão? A Bíblia não diz quem era Simão. Existe uma história interpretativa que acredita que Simão era pai de Lázaro, Maria e Marta. Por isso estava todo mundo junto ali. Estava Marta, Maria e Lázaro naquela casa. Porque o Simão era o pai deles. Só que essa tradição interpretativa não se sustenta. Não tem base para ela. Então surge uma nova possibilidade. É que Jesus tinha uma base, vamos colocar na linguagem de hoje, uma base missionária em Betânia. Porque Betânia ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Então, como Jerusalém tinha uma superpopulação na época da Páscoa, muitas pessoas vinham de viagem para ir para a festa, ou da Páscoa, ou dos tabernáculos, e eles ficavam em cidades ali da periferia. E Betânia era uma delas. E Jesus já tinha nessa casa, nessa cidade, uma base, provavelmente formada pela família de Simão e a família de Lázaro, Marta e Maria. Então Jesus estava nessa base aqui. E dentro dessa casa, na casa de Simão, com a presença de Lázaro, com a presença de Marta, com a presença de Maria. Então Jesus estava ali e uma mulher chega. Marcos não diz que mulher é essa. Mas Joãozinho, no capítulo 12, vai dizer que essa mulher é Maria. Faz todo sentido. Porque Maria, Marta e Lázaro estavam ali. Então Maria, provavelmente ela mesma, chega para Jesus com um frasco de nardo, que tinha um cano fino, né, o gargalo. Ela quebra, porque era comum, era uma pedra branca. Ela quebra essa pedra branca e ela derrama esse nardo. Uma vez quebrado a pedra, não tinha como reaproveitar ou guardar para usar depois, porque o perfume iria evaporar. Então ela quebra isso e ela derrama sobre o corpo de Jesus. Segundo os estudiosos, aqui, valia em torno de 300 denários. 300 denários era o valor de um ano de um trabalhador. Olha o perfume que essa mulher derrama sobre o corpo de Jesus, que custa um ano de um trabalhador. Quando aquelas pessoas percebem essa atitude da mulher, essa extravagância dela, porque ela foi extravagante, ela não economizou, abro aspas, na adoração. Ela não economizou na honra. Ela não economizou no serviço a Jesus. Derrama. Diz o texto que eles ficaram indignados. É interessante porque Marcos vai dizer assim. Olha o que Marcos vai dizer.
Estamos Jesus em Betânia, reclinando a cabeça à casa de um homem conhecido por Simão, o leproso. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Fez de nardo puro, ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre Jesus. Alguns dos presentes, ele fala no plural, começaram a dizer uns aos outros, indignados. Agora, o Marcos, ele diz alguns dos presentes, mas Joãozinho não. Joãozinho vai dizer Judas. Joãozinho vai dizer que é Judas, no singular. Eu gosto dessa leitura de Marcos, porque Marcos passa a ideia de que não foi só o Judas que pensou em dizer isso, os outros pensaram. Vários dos discípulos também raciocinaram dessa forma. Essa mulher está exagerando. A adoração dessa mulher é irracional. A adoração dessa mulher não faz sentido. E é bom que se saiba, gente. Vamos trazer para a nossa contemporaneidade. Nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar a religiosidade radical. Temos ou não temos? A gente sempre premia a religiosidade moderada. A gente sempre acha que a gente tem que ser moderado, a adoração moderada, o culto tem que ser moderado, né? Nós gostamos dessa palavra, eu amo essa palavra, equilíbrio. Amo essa palavra, equilíbrio. Aprendi isso com a palavra de Deus, até equilíbrio. Mas eu sempre gosto de colocar uma palavra à frente do equilíbrio. Tenha equilíbrio sempre. É possível. Porque há momentos que a gente tem que radicalizar. Quando Paulinho disse, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele não está tendo equilíbrio. Ele está radicalizando, ele está dizendo, minha vida é totalmente, 100% radicalmente dele. Então essa mulher, ela radicaliza, ela exagera. Deixa eu parafrasear aqui um dos meus teólogos preferidos, Timothy Keller. Timothy Keller escreveu um livro chamado Deus Pródigo, onde ele faz uma análise da parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo é engraçada. Por que o filho pródigo é chamado de pródigo, gente? Pródigo quer dizer esbanjador. Aquele que gasta indevidamente, inconsequentemente, irracionalmente. Então ele está dizendo assim, não existe o filho pródigo que pegou o dinheiro e gastou inconsequentemente. Aí o Tim Keller fala assim, na parábola Deus é pródigo, porque ele não economiza generosidade, ele não economiza sua graça, ele não economiza sua misericórdia, ele exagera o seu amor para atingir o filho mais novo e o filho mais velho. Eu diria que a adoração dessa mulher foi uma adoração pródiga. Ela esbanja na presença do Senhor. Ela exagera no altar de Deus. Ela dá tudo generosamente. E o texto diz que muitos, incluído Judas, ficaram indignados. É interessante porque a palavra grega aqui para indignar significa literalmente abrir as narinas. Vou traduzir para o português. Ela estava bufando de raiva. Eles estavam bufando de raiva. É isso que o grego quer dizer. Eles estavam bufando de raiva com a atitude dela. E eles começam a criticar ela. Olha o que diz aí. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados. Porque esse desperdício de perfume, ela poderia ter vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam com severidade. Criticavam ela. Eu acho que pobre aqui é pretexto. Pretexto para não valorizar ou dar o valor que Cristo merecia. Eles não estavam apenas diminuindo a mulher, preste atenção em mim. Eles estavam diminuindo a pessoa do Cordeiro de Cristo. Eles estavam sendo mesquinhos para com Cristo. Eles estavam sendo mesquinhos para com o Cordeiro.
É isso, queridos. Estavam criticando ela, indignados. Sabe qual que é o nosso problema? Nós queremos ser moderados, mesquinhos demais na presença de Deus. A gente quer ser comedido demais. Eu sei que existem uns estereótipos evangélicos problemáticos. Eu vou fazer 40 anos de pastor ano que vem, né? Nem sei como é que eu consegui chegar até aqui. 40 anos. Então, eu assisti muito o que eu chamo de um pentecostalismo folclórico. Algo fora da racionalidade. Mas eu já vi gente se esbanjar na presença de Deus, cair no chão, rolar e ser Deus mesmo. Nada contra. O profeta Ezequiel caiu no chão, Deus pegou ele pelo cabelo, levantou ele pelo cabelo. Creio nisso. Deus pode derrubar pessoas no chão, pode julgar pessoas. A história da igreja diz que Jonathan Edwards, o maior pensador americano, teólogo americano de todos os tempos, ele chegou a levitar. Lógica, perdão. A esposa de Jonathan Edwards chegou a levitar de um cômodo da casa para outra. O Edwards narra isso. Eu creio que o Espírito vai fazer isso. O que eu não creio, o próprio Jonathan Edwards escreveu um calhamaço só para avaliar a verdadeira e falsa emoção. Está em português do livro, tá, gente? Lançado pela editora Vida Nova. Onde ele fala da verdadeira e da falsa emoção. Então existe a verdadeira. Eu acredito em pessoas que se entregam mesmo. Não aquelas que é fruto de um ambiente de psicologia de massa. Que tanto falava o grande filósofo espanhol Ortega Gasset. Eu não aceito essa psicologia de sugestionamento psicológico, neurolinguístico, não. Mas há algo verdadeiro e nós muitas vezes temos medo de nos render plena e cabalmente diante do Senhor. Mas essa mulher não preocupou com a opinião dos discípulos, com a opinião dos outros, ela se derrama diante de Jesus. Toda vez que você entrega tudo na presença de Deus, vai levantar os críticos, os teólogos de plantão e dizer: você está sendo fanática, você está sendo irracional. Mas essa mulher não teve medo de rasgar a alma diante de Deus. Você tem medo de rasgar sua alma diante de Deus? Você está preocupado com o que o pastor vai ver? A irmã do lado, o irmão do lado vai ver. Você tem dificuldade de rasgar sua alma diante de Deus e falar: Deus, estou aqui. Sou mulher. E Marcos é um escritor que fala muito de mulher. Depois você pesquisa só sobre as mulheres no Evangelho de Marcos. É fantástico. Marcos dá muita vazão e lugar para as mulheres. Essa mulher não teve medo. Jesus foi honrado por uns e desvalorizado por outros. Essa é a questão que me pega muito, sabe, irmãos? Por que a nossa adoração hoje é tão fria, tão desanimada? Eu volto a dizer, reverberando o filósofo Ortega Gasset, eu sou contra essa psicologia de sugestionamento psicológico de massa. Eu nunca me esqueço, eu tinha 21 anos de idade, eu já era pastor, eu estava num evento, e aí o pastor da igreja presidente convidou uma pessoa para ministrar lá, e essas pessoas começaram a orar umas pelas outras dentro da igreja, e as pessoas dividiam em grupo, e elas começaram a orar, e eu vi uma pessoa com a mão na cabeça de uma ovelha minha, eu era pastor auxiliar, e ela insistindo para que ela glorifica, repete aleluia, aleluia, glorifica. Eu peguei a mão dele e segurei. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está obrigando a menina a falar em línguas? Você está obrigando a moça a ter sons inaudíveis? Eu parei na hora. Depois eu falei com o pastor lá, falou: parei o rapaz. Sou contra isso. Mas aquilo que nasce espontaneamente,
da adoração verdadeira, a gente tem que deixar fluir. Quem é o Cordeiro Pascal? É aquele que é honrado por uns, mas desvalorizado por outros. Está aí no verso 3 até o 5. Mas eu vou encerrar. Quem é o Cordeiro Pascal? É o Cordeiro que abraça a sua morte por nós. Verso 6 ao 9. É o Cordeiro que abraça a sua morte por nós. Deixa eu colocar. Primeiro, é o Cordeiro entregue por Deus. Verso 1 e 2, 10 e 11. Aparentemente a trama era humana, a arquitetação do mal era humana, mas foi Deus que entregou Jesus para morrer na Páscoa, e nós estamos aqui na última semana do Cordeiro. Segundo, é o Cordeiro honrado por uns, a mulher que é pródiga na sua adoração, exagerada na sua adoração, e a desvalorização daqueles que não diminuía a mulher, mas diminuía o Cordeiro. E agora é o Cordeiro que abraça a sua própria morte. E aqui, eu acho que Jesus dá 4 respostas. E essas 4 respostas mostram exatamente Jesus abraçando a sua própria morte. Primeira resposta de Jesus aí no verso 6. Deixa em paz. Pensavam eles que ele iria dizer: vocês estão certos? Porque eles estavam na Páscoa. E era comum, no período da Páscoa, as pessoas juntarem seu dinheirinho, suas ofertazinhas, para dar para os pobres. Então o que eles esperavam? Que Jesus iria dizer: meus discípulos estão certos. Desta feita, o Judas está certo. Mas Jesus não diz isso. Deixe-me em paz. Literalmente, não a incomode. Literalmente, não a interrompa. Jesus não basta neles. Deixe-me em paz. Porque estão perturbando. E aí Jesus dá uma segunda palavra. Deixe-me em paz, não a incomode, não a interrompa, disse Jesus, porque eles estão me perturbando. E aí ele dá a segunda frase. Ela pratica uma boa ação para comigo. Usando a linguagem da revista Almeida Corrigida, ela pratica uma boa obra. Opa! O que está acontecendo aqui? Eu achava que boa obra é ajudar o pobre. Eu achava que boa obra é visitar os mendigos. Eu achava que boa obra é visitar órfãos e viúvas, e Jesus está dizendo que ela está fazendo boa obra? Adoração é boa obra? Jesus amplia, queridos irmãos, o conceito de boa obra. Para Jesus, boa obra não se restringe, não se reduz a visitar órfãos, viúvas e ajudar pobre. Boa obra é exacerbar-se no altar de Deus em adoração. Essa mulher está praticando boa obra. Você já parou para pensar que o seu louvor é uma boa obra? E que boa obra é essa que se apresentou hoje? Foi boa mesmo? Você já parou para pensar que o seu culto é uma boa obra? Ou você acha que boa obra é só visitar órfãos, viúvas, ajudar o pobre, levar ovo de chocolate para as crianças necessitadas? Não tem nada a ver com a Páscoa, mas também não tem nada a ver a criancinha comer o ovinho de chocolate. Agora mesmo eu estava ali sentadinho, uma criança chegou perto de mim, me abraçou e me deu um bombonzinho. É gostoso, né? Tudo que uma criança te dá, abraça de coração, porque é sincero, é verdadeiro, né? Deixei ele com a minha esposa, não é para comer não, viu? Ah, você ganhou também? Aí, tá vendo? Tá vendo? Ganhou também. Mas Jesus está dizendo, boa obra é adoração.
Queridos, nós relativizamos a adoração. Vamos no culto a hora que quiser. Vem no culto, não vai no outro. Falta um, falta no outro. Relaxou. Você tem uma igreja, você tem uma comunidade, você tem um pastor, você é membro de uma comunidade, sua igreja é aqui. Coloca isso na sua cabeça, na sua cachola. Você pertence a esse lugar, faz parte. Deixa ela em paz, ela está fazendo boa obra. E aí, queridos irmãos, Jesus continua dizendo: pois os pobres vocês sempre terão com vocês. Jesus não está diminuindo os pobres, por favor. Quando Jesus disse os pobres vocês estão tendo sempre com você, ele está apenas reverberando Deuteronômio 15:11. E o que diz em Deuteronômio 15:11? Os pobres terão sempre com vocês. Jesus cuidou dos pobres. Jesus teve compaixão dos pobres. Jesus incentivou a cuidar dos pobres e a priorizar os pobres. Então Jesus não está dizendo o pobre não é importante. Ele apenas está reorganizando, presta atenção, reorganizando os valores deles. É isso que ele está fazendo. Ele está colocando em ordem os valores. Eu estou acima dos pobres. É interessante os teólogos da libertação, Gustavo Gutierrez, Rubem Alves, Hugo Asman, Leonardo Boff, Clodovis Boff, João Batista Libânio, que eu conheci pessoalmente quando eu estudava no seminário católico, na faculdade dos jesuítas aqui em Belo Horizonte. Estava lá estudando um pouco de filosofia, conheci ele pessoalmente, conversei com ele. Grande teólogo da libertação. Mas o que eles fizeram, esses teólogos? Eles tiraram Cristo do centro e colocaram o pobre. Qual é o centro da teologia? É o pobre. Só que Clodovis Boff, irmão de Leonardo Boff, para mim um dos maiores teólogos católicos do Brasil, li várias obras dele, inclusive o calhamaço dessa grossura, que é a tese de doutorado dele, chama Teologia da Praxe Libertadora, e li também a segunda obra também dessa grossura dele, que é a Teoria do Método Teológico. Fantástico. Mas ele voltou atrás. Ele é irmão do Leonardo Boff. Ele volta atrás e diz: não é o pobre o centro, é Cristo. Leonardo Boff pirou, Leonardo Boff ficou doido, criticou o irmão. Os teólogos do Brasil ficaram doidos contra ele, mas Clodovis Boff disse: Cristo é o centro e não o pobre. Quem ama Cristo cuida do pobre, mas nem todo que ama o pobre, de fato adora a Cristo. Jesus está dizendo: eu sou o centro, não o pobre. É isso que os teólogos da libertação, a partir do instrumental marxista, não entendeu. Cristo é o centro, não o pobre. Jesus está dizendo: os pobres se terão sempre com vocês. E aí, queridos irmãos, Jesus dá uma outra resposta. Olha a resposta dele. Continua. Verso 8. Ela fez o que pôde. Parece negativo isso, né? Ah, coitadinha, ela fez o que ela pôde. Ela fez o que ela pôde. E o que é que ela pôde? Ela fez o que ela pôde, derramou o perfume no meu corpo, antecipando e preparando para o sepultamento. Aqui, irmãos, aqui Jesus está dizendo o seguinte: ela fez o que ela pôde. O que ela fez? E o que ela pôde fazer? Deixa eu traduzir para vocês aqui. Maria entendeu a cruz antes dos discípulos. Ela fez o que ela pôde, ela me ungiu. Agora, se Jesus fosse um criminoso, como seria a morte de Jesus? Seria jogado numa vala, como indigente, lá no lixão. Entendeu?
Quando você morre como criminoso, você não tem direito à unção do corpo, não. Que era uma coisa comum entre eles. Eles ungiam o corpo das pessoas que morriam. Mas você morreu como ladrão. Você morreu como criminoso. Você vai para a vala. Você vai para o lixão. Mas essa mulher, ela percebe algo que os discípulos não percebem. Ela vai mais longe. Ela pressente a morte dele na cruz. Ela entende a cruz antes dos discípulos. Embora Jesus falou várias vezes no Evangelho que ele morreria na cruz, que ele ressuscitaria. Ela fez o que ela pôde. Ela me preparou para morrer. Jesus, o senhor vai rejeitar a atitude dela? Não. O senhor vai criticar? Não. Por quê? Porque ela acertou. Pela fé ela fez a coisa certa. Ela está certa, eu vou morrer. O meu corpo vai ter que ser ungido. Essa mulher viu o que ninguém viu. Teologicamente, essa mulher representa aquele discípulo que tem discernimento espiritual dos planos eternos de Deus. Aqui surge uma pergunta. Uma água. Queridos irmãos, essa mulher sabia o que estava fazendo? Alguns teólogos vão dizer que não. Ela agiu inconscientemente, intuitivamente. Ela não sabia o que estava fazendo. Mas e eu não estou sozinho nessa, tá bom? Eu acredito que ela sabia. Ela não sabia dos detalhes. Ela não sabia do processo, mas ela sabia que Jesus estava indo para a morte. Era a última semana de Jesus. O capítulo 14, se vocês lerem o Evangelho de Marcos, é o capítulo mais longo de Marcos. É o capítulo da morte de Jesus. Você tem aí a ceia do Senhor. Olha aí. Depois você tem Jesus prediz que Pedro vai negar ele. Você tem Jesus no Getsemane. Você tem Jesus preso. Você tem Jesus no Sinédrio. Tudo isso no capítulo 14. Pedro negando Jesus. E aí o 15, Jesus no Pilatos. Essa mulher, ela sabia o que ela estava fazendo. Ela entendeu. E se Jesus não recrimina, não rejeita e não critica, é porque Jesus está abraçando a sua morte. Eu tenho que morrer mesmo. Eu vou morrer por vocês. O Cordeiro Pascal aqui está abraçando a morte por nós. Ele não está fugindo dela. Ele não está negando ela. E ele ainda nem chegou no Getsemane. E aí Jesus fala uma última palavra. Qual foi a última palavra de Jesus, irmãos? Olha aí a última palavra de Jesus. Verso 9. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também, o que ela fez será contado em sua memória. O que Jesus está falando aqui, irmãos, é o seguinte: é que a celebração do Evangelho nunca poderá acontecer destituído, desligado da minha morte. Evangelhos não é só sobre palavras. O Evangelho é sobre a morte de Jesus. Aonde for o Evangelho pregado, lembrarão dessa mulher. A unção de Betânia é tão exemplar que a proclamação do Evangelho no mundo é uma celebração dessa mulher, da atitude dela. O que Maria fez é belo. E Jesus sabia disso. Jesus estava ciente disso. Jesus associa a atitude da mulher à pregação do Evangelho, ao anúncio final. O Cordeiro abraça a sua morte e diz: essa é a mensagem do Evangelho. Eu vou morrer por vocês.
Essa é a mensagem do Evangelho. Eu tenho que morrer. Eu vou ressuscitar, mas eu tenho que morrer. Essa mulher acertou, essa mulher entendeu. Eu não nego o que ela está fazendo, eu abraço. Eu não rejeito o que ela está fazendo, eu abraço. Eu não rejeito ela, eu acolho essa atitude. Ela acertou. Ela atingiu o alvo. Ela está pregando o Evangelho com essa unção. Ela está anunciando o Evangelho com seus gestos. Ela está dizendo para o mundo, ele vai morrer por nós. E ele não vai ser tratado como um vândalo qualquer. Ele não será jogado no lixão da cidade, numa vala. Ele vai ter uma sepultura digna. Eu estou ungindo ele. Sabe por que os discípulos criticaram ela? Porque não tiveram o nível espiritual dessa mulher para perceber o que só ela percebeu nesse grupo todo. Isso não me assusta, porque quando Jesus esteve na casa de Marta e Maria, enquanto Marta estava preocupada com a limpeza da casa, em servir a melhor comida para Jesus, Maria estava tendo uma atitude de homem, entre aspas. Ela estava nos pés de Jesus. Isso não era atitude de mulher. Mulher fica lá na cozinha, departamento delas. Mas Maria está à frente do seu tempo. Maria está à frente do seu tempo. Ela disse: eu me candidato a ser discípula do Rabi. Eu vou ficar aos pés dele, bebendo teologia pura e conhecimento, assim como qualquer homem poderia fazer. Maria entra para a história. Encerro a minha reflexão com a pergunta: quem é o Cordeiro Pascal? É o Cordeiro que foi entregue por Deus, por mim, por você. Quem é o Cordeiro Pascal? É o Cordeiro que é honrado por uns, mas desvalorizado por outros. Quem é o Cordeiro Pascal? É o Cordeiro que abraçou de bom grado sua própria morte por nós. Vamos nos colocar de pé. Aleluias. Fecha os teus olhos.